Hoje o MetaCast está ainda mais especial. Recebemos aqui duas mulheres incríveis que escreveram suas próprias histórias. De um lado, Karine, minha esposa, mãe dos meus 3 filhos, uma empreendedora. Vamos contar muito sobre o Grupo de Com e a startup que hoje ela toca, que é a Contábil Express. Do outro, minha grande amiga Gabi, mãe do Vitor Hugo, uma executiva de sucesso. Todas as duas tiveram uma grande influência no Grupo Meta. Então, a primeira coisa que eu faço com vocês, meninas, é que vocês se apresentem. Quem quer começar? Primeiro, muito obrigado de terem vindo. Gabi, Karine, a gente sabe o desafio de todas, né? O tempo corrido, o tempo não só de mãe, o tempo... A Gabi hoje nem tanto, né, Gabi? O Vitor Hugo já tá grandão, mas a Karine... Mas também tem, né? Tem. Mas a K, né? Os 3 moleques lá em casa, então a gente sabe o desafio. Poxa, a Gabi hoje contando aqui, morando no Rio, executiva em São Paulo, viajando pelo mundo todo. A gente sabe que ter vocês duas aqui é um privilégio enorme para mim e para todo o Grupo Meta. Então eu já agradeço de antemão isso. Então conta para nós e conta para todo mundo. Vamos começar pela Gabi. Quem é a Gabi fora do ambiente profissional? Bom, primeiro de tudo, obrigada, Marcelo, pelo convite. Para mim, de fato, é uma honra estar aqui. Estou super feliz de estar aqui com a Karine, contigo, para falar um pouco sobre quem é a Gabi porta dentro de casa, né? Então, eu sou Gabriela, primeiro de tudo, filha, esposa, amiga, mãe do Vitor Hugo com muito orgulho, né? E acho que eu sou uma pessoa tranquila, muito apegada à minha fé, muito apegada à família, né? Então, para dentro de casa, o que eu cultivo mesmo é estar em família, gastar tempo com os amigos. Essa sou eu fora do trabalho. É isso aí. E você, Ká, quem é a Karine que ninguém conhece nos bastidores antes de ser, né, a mãe, de ser a executiva? Antes de ser... Não, primeiro de tudo, eu me considero a esposa do Marcelo. Parece bobeira, parece que é jabá, mas não é. Eu acho que é a minha grande missão. E logo depois, em seguida, vem a minha função como mãe de 3 seres humanos, almas incríveis, que me desafia todo dia a ser melhor, né? Então, vocês 4 homens na minha vida são as grandes inspirações para que eu queira ser sempre melhor. E essa é a minha busca. Então, quem sou eu? Essa eterna aprendiz, né? No real sentido da palavra, cada dia esperando, buscando ser melhor. Logo em seguida, vem a minha carreira. Eu acho que a gente... eu refletindo sobre mim, sempre agradeço a Deus por, além de ser esposa, mãe, ter uma carreira, uma empresa familiar que a gente construiu e que a gente, junto, né, minha família, tem a possibilidade de também trabalhar junto com pessoas, ajudar as pessoas a serem melhores. Então, essa aí, minha função está muito ligada às pessoas. Só para completar as duas, eu vou fazer uma pergunta, um pouco da formação. A Karine, eu sou advogada mas, e hoje mas contadora. Exerce muito mais a função de liderança, exatamente, né? Mas muito na área contábil, tributária e tal. Mais ligada aos números e letras e lei. E a Gabi? Nossa, minha formação super tá perto do que eu faço, assim. É isso, porque a gente se... Não, eu me formei em administração com ênfase em comércio exterior. Nossa. O que eu faço sobre isso? Nada, né? Tudo comércio exterior, você tá no comércio, né? Me tornei uma executiva de vendas, mas acho que toda a base de administração serve para o que eu faço no dia a dia, né? Mas se você me perguntar alguma sigla de comércio exterior, não vai sair. O papo já começou muito bom, porque são duas modestas, né? Cheio de poucas entregas, né? Falando nada disso, são duas mulheres incríveis que eu não tenho, né? A Karine, eu tenho o prazer de continuar esse desafio junto, que se chama a família, que é muito mais do que a empresa, claro, uma consequência a empresa, e a Gabi tive o privilégio de trabalhar quase 2 anos juntos, né, Gabi? Verdade. E hoje eu tenho muito orgulho, né? Quando eu vejo, assim, eu acho que como liderança, como empresa, como grupo, eu sempre digo que, claro que a gente está aqui, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Não tem que ter meia conversa, a gente tem resultados a serem atingidos, mas
quem conhece, quem nos conhece como empresa, como pessoa, sabe que a gente está longe de olhar só o dinheiro, né? A gente realmente, Sim. os nossos valores. Então, acho que uma coisa muito em comum que as duas falaram, e não é à toa que as duas estão aqui, que eu convidei as duas. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas eu falei Karine e Gabriela, mas as duas são Gabriela, né? É verdade. Olha Eu só, tava primeira aqui, coisa muita comum, coisa em comum. as duas são Gabi também, porque a Karine é Karine e Gabriela. E segundo, elas falaram de fé, não foi? Falaram de fé, de resultado, de família. E eu acho que uma das coisas muito legais, porque nós estamos falando disso, nós estamos aqui numa empresa falando, pô, a Gabi Tecnologia, a K no segmento contábil, o Grupo Meta Tecnologia, mas as pessoas que se confundem muito, né? Porque independente da área, tem que esquecer o que é valor de verdade para todos nós, né? E a gente, eu acho que graças a Deus somos pessoas de sucesso, porque a gente, eu acho que tem a nossa base muito sólida, né? Acima de tudo, somos pessoas de bem, né? Pessoas de bem, né, Gabi? A gente trabalhou juntos por algum tempo aqui, eu e a Gabi, a gente sempre no nosso comentário, sempre tinha muito desafio, muita meta, mas sempre a fé estava dentro da nossa conversa, né? Tava. Quando um achava que não dava, vai dar, Gabi, vamos lá que vai dar certo. Em casa, eu e a Cá a mesma coisa, né, mas a gente sempre fala isso, não, vai dar certo. Então a gente tem que se arriscar e graças a Deus a gente tem, eu acho que o privilégio de que com tudo isso a gente possa ajudar mais pessoas, né? Ó, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para vocês, um pouco sobre carreira, liderança, é assim, para cada um de vocês, agora começando pela Cá, qual foi o seu maior desafio, acho que nessa trajetória, né, Cá? Porque lá no passado você trabalhou, você veio para São Paulo, trabalhou na Deloitte por algum tempo e depois voltou para assumir junto com a família os negócios. Então, assim, conta para nós qual foi o seu maior desafio até hoje nessa trajetória profissional, vinculando com a pessoal também. Puxa, parece que eu estou repetindo, mas a verdade é que o maior desafio é encontrar as pessoas certas, no lugar certo e que queiram caminhar contigo, né? Uma coisa é a gente executivo, eu imagino que às vezes a empresa induz eventualmente a mudança de time. Sim. E a minha não, eu espero assim, as grandes lideranças do escritório, das empresas nossas, eu espero evoluí-las junto, né? Então eu ajudo a evoluir e evoluímos juntos. Mas identificar essas lideranças, identificar esse potencial nas pessoas para que você possa criar laços, vínculos e Mas seguir. teve um grande momento, assim, nossa, meados de tal, alguma coisa que foi marcante nesse período? Talvez o desafio né? Eu acho que o desafio do empreendedorismo é diário. O de ontem, É até diário. esqueci de anos Que não atrás, é né? trivial, né? Só Não é, porque daí você fala em venda, vamos vender, surgiu uma oportunidade, ou uma pessoa importante que sai, ou gerir, Eu sei que é isso. às vezes. Então. Eu sei que é isso. Uma pessoa importante recebe uma proposta recusável que você fala, vá com Deus, seja feliz, né? É ótimo para a pessoa pelo relacionamento. Mas... E daí você tem que recalcular sua rota ali do dia mesmo, ou da semana. Olha, essa semana eu vou focar nisso. E algumas coisas vão ter que deixar para alguma pessoa que você confia também Costumo assumir. dizer que o único dia fácil foi ontem, né? É isso aí. Passou. Foi superado, saímos vivos. Esse a gente já foi, o dia seguinte a gente constrói. Legal. Exatamente. Eu acho que, para mim, de verdade, falando um pouco de gestão empreendedora, né? É diário, o desafio é diário. Não tem um grande marco, tem decisões, né, de constituição de empresa, criação de novos produtos, uma contratação, ou se aventurar em áreas diferentes, né? Eu tenho que investir em marketing, aprender marketing, aprender vendas, coisa que para mim, que era técnica ali, é um desafio. É um desafio. Acho que aí já cabe um jabá, né? No Instagram que você criou, Gestora Contábil. Tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Que legal, Gestora Contábil. Mas eu acho que é um desafio. Depois me siga. Mas Gestora Contábil, siga aí. Ó. Por quê? Eu acho que é um desafio, né, cara? Porque é isso, né? Advogada. Se reinventar todo dia. Contadora, né? Tá no escritório contábil e com essa novidade aí hoje de mídia social, também dá aquela tapa, né? Como digitado, ir pra mídia colocar aquela tapa, colocar aquela tapa e ir pra cima. E, poxa, tá com um montão de seguidores, é muito legal, parabéns. Que desafio. Que cria autoridade, fala de assuntos bem influencia, atuais. né? Influencia as pessoas. É uma forma também de também, captar né? e de se reinventar, né? E de botar o seu valor, seu princípio. Vocês falaram de valores e princípios. Eu acho que a forma da gente também
compartilhar, demonstrar o que Mas- você pensa para atrair aquelas pessoas que pensam igual você, né? Cara, E você tá falando isso? expelir aquelas que não são, né? O fato da gente montar um pouco do Metacast também é isso. Porque é o que a gente falou, né? É uma forma de criar identidade. E as pessoas, poxa, eu Se não vou conectam. conseguir ser a mesma pessoa, eu não vou conseguir disfarçar em 50 episódios. Eu sou Claro. quem eu sou como grupo Meta. Vai, As pessoas que vão estar aqui, sem dúvida nenhuma, todas elas, né, julgam no mesmo valor. Sim, Então, verdade. trazer alguém aqui que não está ligado a esse propósito de cultura nosso vai romper qualquer tipo Vai. de pensamento. E o oposto disso também é verdade, é o que você está falando. Então a gente coloca aqui a cara tapa para fazer esse bate-papo e as pessoas, né, naturalmente conheçam quem a gente é através disso. E se conectar com as pessoas. E não deixa né? de ser uma forma de devolver também, né? Acho que Verdade, Gabi, acho que verdade. eu Compartilhar com tô alguém. bem perto dos meus 50 e isso puxa uma reflexão, né? Você olha para trás, tudo que a gente fez, tudo que se construiu, que estudou, planejou conquistar, né? Então, quando a gente tem oportunidades como essa de poder devolver, contar um pouco, né? O que a gente passou, o que a gente aprendeu, onde a gente se equivocou, os desafios. Isso, não deixa de ser Eu um acho, ensinamento, né? eu acho que é válido. Gabi, então aproveita agora com você, conta aí qual foi o seu maior desafio, vai. Se tem, é difícil um, né? Mas talvez é o que mais está fresco na Vamos pegar memória. um daqui. Pega um da caixinha que tem vários. pegar um. Mas o maior desafio nessa trajetória profissional, né? Acho que o desafio para quem decide seguir numa carreira corporativa é, de fato, se desenvolver na liderança. Né? Você tem que abdicar do fazer e adotar o como é que eu conduzo as pessoas para que elas cheguem no mesmo lugar, mas pelos seus próprios caminhos. Né? Então, parece clichê, mas hoje liderar é muito mais servir do que comandar. Verdade. Né? Então a gente precisa mostrar o caminho, orientar o caminho, mas tem que permitir, né? Então Construir o caminho junto, acho que né? o exercício mais difícil é a tolerância ao erro e a ansiedade. Né? Porque quando a gente ingressa nessa cadeira de liderança, ninguém conta pra gente como é que vai ser. E ninguém sabe, na verdade. Ninguém sabe, ninguém te conta, Você ninguém não é te preparada, né? Nós não Cada somos, pessoa muitas vezes. o desafio tem e ali. cada empresa tem uma cultura, você precisa aprender da cultura, você Também. precisa aprender sobre o objetivo pessoal de cada pessoa que compõe o seu Exato. time, né? Como é que você agrega as pessoas ao seu redor, porque nem todos respondem para você precisa exercer influência indireta também. Em outras áreas. Sobre as mais diversas áreas, né? Então, eu acho que o maior desafio para mim foi, de fato, entender que existem outros caminhos para chegar no mesmo lugar, né? Que você tem que dar pista e você tem que confiar que aquele caminho que você trilhou, outras pessoas podem trilhar na velocidade delas, com a forma delas, e que o nosso papel enquanto líder é estar ali para orientar e tirar os obstáculos da frente. E a gente sempre espera que ele, assim, eu acho que eu vou traçar um paralelo, porque depois que eu fui pai, né, que a gente tem filhos, eu acho que eu brinco aqui dentro de casa que é muito parecido com a liderança, né? Verdade. Assim como nasce um filho, né, dizem que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe novos, né? Eu sinto isso. Agora, quando no nosso caso até que nasceram 3, eu falo que é legal porque estou conseguindo exercitar demais o lance da liderança e de cada um ser de um jeito. Personalidades completamente diferentes. Eu falo, como é Levar que pro pode caminho 3 filhos, cada deles, um, né? e cada um... E que recebem a mesma a educação. mesma né? educação, A minha mãe mesmo fala que direcionamento. filho é igual o dedo da mão. Nenhum é igual. Mas eu não sei se vocês concordam, então eu vou até fugir no protocolo, vou fazer uma pergunta, que para mim eu acho que é muito parecido. A empresa, a liderança e os filhos. Vocês também acham? Porque eu digo que eu, como profissional, como líder, eu acho que eu amadureci muito em relação a confiar, a delegar e a entender que cada um tem o seu perfil por causa da paternidade. Vocês também sentiram isso? Tem essa relação? Sei lá, mudaram a forma de pensar sendo líder depois que foram mães ou não? Eu acho que tem tudo a ver, né? Não necessariamente a gente aprende ou faz essa correlação exatamente no momento em que a gente se torna pai e mãe. Depois de algum tempo, né? O caminhar, mas assim, né?
no caminhar, porque você vai vendo, né? Com os filhos a gente tem um desafio constante, né? Então, você brincou comigo, falou, não, o Vitor tá adulto, um homem. Mas pra gente vai continuar sempre E Sendo- precisa, né, da orientação, do caminho. Precisa, e muda a direcionamento. relação, né? Então, Verdade. passa de ser algo que você precisa orientar e você passa a ser consultivo, Sim. né? Então, hoje meu filho vem até mim para dividir algo. Não é que ele precisa da minha orientação ou precisa que eu o guie, mas é legal trocar com alguém Muito legal. que, Tem mais que ele experiência, confie. sim. E é a mesma coisa que a gente desenvolve na empresa, É a mesma né? coisa. Então, assim, você precisa ter uma relação de cumplicidade com os seus liderados, né? A gente precisa saber qual que é o objetivo, qual que é o sonho da De Karine, cada um, né? Porque a gente não tá ali só a Karine profissional, só a Gabi profissional, só o Marcelo profissional, Sem né? É o que a dúvida. gente começou conversando aqui. Aham. Antes de qualquer coisa, somos todos filhos de alguém, Tem seus maridos e sonhos, esposas de né? alguém, Pai de alguém agora, pai de alguém. exatamente. Então acho que essa combinação ajuda muito. E eu, como invoco Deus o tempo inteiro, você sabe Nós bem, todos, eu falo exatamente. que é um eterno orar e vigiar. É igual em Exatamente. casa. Exatamente. Não tem jeito. E olhar Muito legal. muito para o ser humano como um todo. Muitas vezes você está ali na frente, você não vai saber os sonhos dela, né? Em um primeiro momento, mas é desbravar o ser humano, né? E assim, o grande desafio, mas a grande emoção de tudo isso, eu também acho que é identificar o potencial e conduzir, né? A pessoa vai se quer, né? Exato. Tanto o filho quanto o time. Conduzi-lo ao caminho que você entende pela sua experiência que pode ser um sucesso para Sem ele. dúvida. Sim. Muitas vezes, isso eu acho que é um dos das grandes conquistas de liderar, é isso. Eu falar para olha, você vai ser bom ali. Uhum. Você confia? Vamos junto, eu vou te ajudar, a gente vai junto crescer nessa trajetória sua. A gente brinca, tem o filho do meio, o nosso filho do meio, que tá se descobrindo cantor, né? Tá brincando. E nunca imaginamos, né? E ele se soltando, porque ele é social, daí você olha e fala a característica dele e vai bem ali. Não tô falando que ele vai ser artista. Mas né? olha só, e o filho? Por isso que a correlação que eu perguntei, o filho e o time não é muito parecido? É a mesma coisa. Você pega aquela pessoa mais tímida, que você super. fala, poxa, né? Pô, é mais tímida, nunca vai trabalhar no comercial, muito se engana. Daqui a pouco Exatamente. desenvolve, tem uma bela habilidade técnica ali, Sim. que melhora um pouco a comunicação, daqui a pouco tá trabalhando no comercial, por exemplo. Ou vice-versa, né? Todo mundo tem um talento, né? E que bom que nós somos diferentes, né? Porque se a gente fosse todo mundo igual, o mundo ia ser muito monótono, Muito né? chato, né? Vamos pra verdade. Ia ser Ó, chato. agora, uma outra pergunta, eu achei assim, bem direcionado principalmente vocês mulheres, né? A gente sabe do desafio que tem, é normal, né? Não adianta esconder isso. Lógico que, né, hoje existe por exemplo, como mulheres, eu acho que como vocês, sei lá, como ou se vocês se sentem, né? Um pouco mais cobradas, talvez por isso, ou mais desafiadas. Eu acho assim, na função. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem uma relação muito machista, às vezes, na liderança. Então, eu acho que quando as mulheres, e cada vez mais, né, graças a Deus, vocês estão tomando lugar que sempre foi de vocês, né? Mas, assim, se vocês passaram por algum desafio, se vocês sentiram alguma pressão, ou não, às vezes não, né? Porque eu acho que também tem meio que uma mídia aí, né? Ai, toda mulher. Não necessariamente. Todo homem, né? Ou todo homem. Eu acho que eu não acredito em extremos, né? Mas vocês passaram por algum desafio? Tiveram um desafio por ser mulher ou não? As coisas foram acontecendo naturalmente? Vai você primeiro. Conta aí, Cá. Eu não tive muito desafio por ser mulher, não, ou problemas, ou dificuldades de verdade. Eu, graças a Deus, tive bons homens caminhando comigo, né? Mas por eu estar no empreendedorismo e estar numa empresa familiar, o respeito na minha família é por ser humano. Então eu vejo que meu pai, que foi fundador da empresa, olha a gente, nós três, como iguais. Claro que em alguns momentos da vida estamos em momentos diferentes, por exemplo, um momento que eu estava grávida e tem esse carinho, essa atenção nesse momento, mas as cobranças são iguais. Claro que um bom mestre, né? E daí eu falo do meu pai com muito orgulho, ele sabe conduzir
as características, como a gente está falando aqui, nós somos 3 irmãos trabalhando junto e a gente se dá super bem, porque a gente fala a mesma língua. O que eu falo, ele repete, né, os irmãos em si. E meu pai sabe conduzir isso, porque cada um tem uma sua característica. Ou está no seu momento ali de desafio, e eu sinto isso, graças a Deus. Eu tenho. Então você tem uma liderança acolhedora, né? Tenho Eu uma acho acolhedora e bons. Acho que a gente falou de princípio, valor, virtude, Exato, né? Estar exato, junto isso ajuda. nisso, isso é a cultura que também a gente traz para a empresa. É difícil, porque a gente está liderando também jovens, né? Que jovens estão com outros momentos na vida, sendo inspirado por outras coisas, e a gente tenta na luta ali trazer Manter a esse cultura. Mas princípio, eu essa quero cultura falar, acho que uma coisa de importante, acolhimento. até no seu segmento, porque agora, como a gente tem Mas centenas o meu segmento do é segmento, muito eu homem. sei que isso é uma raridade. É verdade. Né? Então, assim, hoje você teve a sorte de ter um paizão, um líder, um empreendedor Não que só meu pai, cuida. meu irmão. Não, mas o seu você. pai como líder, Sim. eu digo assim, na sua vivência profissional, né? Porque ele soube, e aí que eu quero só traçar aqui um paralelo, porque todo mundo reconhece muito isso, né? Assim, é difícil no setor, apesar na contabilidade a maioria ainda serem mulheres, né? No escritório a maioria são mulheres, nas lideranças normalmente são homens, né? Claro que isso tem mudado, acho que o exemplo estão duas aqui, o exemplo até da nossa amiga Flávia, que hoje é vice-presidente do CRC, né? Nossa embaixadora da produtividade, puta, grande amiga, que eu acho, ela e a presidente também do CRC, são duas mulheres, então eu digo assim, tá vendo? As mulheres tomando espaço que sempre foram de vocês, né? A comandante da Polícia Militar de São Paulo, coronel acabou, a comandante da Polícia Militar de Minas acabou de entrar. Eu brinco que é o seguinte, tô doidinho pra dar meu espaço pra uma mulher, você tá aqui, quer, amor? Vocês querem, Gabi? Quer voltar, Gabi? Porque vamos conversar, Gabi. Vem com essa fortaleza, vem né? Demais, principalmente, né? provavelmente você vai falar das suas origens, das suas raízes, e deve ser uma estrutura familiar muito boa, e isso ajuda, né? Não vou tirar claro. essa vantagem que eu tive, né? Mas são desafios, né? Mas o desafio de ser mulher é complicado. Existe, né? Por causa da casa também, mas daí a gente vai falar isso em outro momento. Né? Família vai ser o próximo tópico. E você, Gabi, como é que foi? Foi tranquilinha a vida? Acho que teve alguém que te abraçou e conseguiu? Sim. Sempre teve, né? A perspectiva de tecnologia é um pouco diferente e o corporativo também. Do que a Karine comentou aqui. E eu acho que é super legal quando a gente tem situações de privilégio de cultura e de empreendedorismo, como você colocou. Quando você está no corporativo, em tecnologia, é um pouquinho diferente. Bem mais canibalzinho, né? Assim, tecnologia é um mercado extremamente masculino. Né? Então, eu estou nesse mercado há 30 anos. Né? E eu me lembro de, por muitos anos, eu ser a única mulher da sala. Então, assim, por muitos anos eu ter que adaptar o que eu lia no domingo à noite para eu poder ser inserida na conversa na segunda-feira de manhã. Né? Porque se você é a única mulher, né? a única mulher na sala, você é engolida. Se não entender de futebol, não participa do papo. Mas era exatamente isso. O que você acha que eu fazia domingo à noite? Lia o caderno de esportes. Eu favorecia o meu Corinthians? Favorecia. Isso aí, nossa. Mas tudo bem. Mas eu tinha que ter isso para poder comprar o seu lugar. Sim. Né? Então, estratégia. Tem que ter estratégia. Eu acho que sim, o mercado melhorou, evoluiu. Acho que a gente também tem que celebrar as vitórias. Né? Hoje a gente vê em grandes postos mulheres. Né? Por exemplo, eu tenho o privilégio de hoje ser liderada por uma mulher também na Gênesis, né? Uma executiva que lidera toda a América Latina. Né? Na Gênesis tem algumas mulheres em liderança, ainda não é algo igualitário, mas é uma tremenda evolução. E a hora que você olha, no geral, o mercado de TI, ele mostra essa evolução. Né? Então, a Microsoft é presidida por uma mulher, né? Você vê em clientes mesmo, grandes empresas também tendo mulheres em cadeiras de liderança, mas ainda é uma conquista. Né? Sim, então, assim, a história que eu tenho é da vida inteira você ter que sempre estudar algo a mais
para poder garantir o seu lugar e o seu espaço. Você passou pelas provações, né? Você passou pelo período da conquista, né? Não que agora não tenha, mas eu digo assim, já tá mais igualitário as coisas, já né? Tá. Eu acho que hoje acho que 20, 30 anos atrás mais... com certeza não era assim, não, né? A gente sabe que não era. Hoje é mais tranquilo, né? E acho que hoje também, nós também temos a consciência de que a gente se nutre muito do masculino, né? Eu não acredito em nenhum extremo. Eu acho que o mundo não tem que ser só das mulheres, né? E o mundo não tem que ser só dos homens, né? A gente aprende demais com o masculino e vice-versa. Ensina demais. Né? Então, acho que o caminho do meio aqui é o melhor. Mas a gente ainda encontra situações onde coisas triviais não são feitas, né? Uma mulher está falando e de repente você interrompe a fala. E se fosse um homem, isso não acontece. Né? Você defende uma ideia e a sua ideia não ecoa na sala. E aí um colega masculino fala a mesma ideia e a ideia é abraçada. Né? Então, a gente ainda precisa... por vezes, colocar um tom de voz mais firme, né? E que tem que ser firme e não duro, né? Porque acho que a gente também passou ao longo da trajetória por esse momento. Se você era firme, o homem é firme. A mulher ser firme, ela é dura. Exato. Né? Então, os estigmas, eu acho que isso foi caindo por terra, né? E eu vejo nas mais diversas indústrias. Por exemplo, meu marido é da indústria de óleo e gás. A vice-presidente global de RH é uma tremenda executiva. A vice-presidente no Brasil de RH também é uma mulher, uma tremenda executiva. E dentro do corpo você vai vendo. Então, acho que hoje não tem mais aquilo de, esse mercado aqui é só para homem. Né? Eu, de fato, acredito na máxima de que a mulher pode estar em qualquer lugar e fazer o que ela queira. Eu quero trazer também um pouco aqui do Grupo Meta. Aqui dentro do Grupo Meta, por exemplo, de 4 na camada de gestão, de gerência, né, a liderança, nós temos 4 gerentes, onde são 3 mulheres e um homem. Então, acho que, de forma prática, também a gente está demonstrando que a gente acredita e eu estou aqui doido para que essas camadas de gerência dêem um próximo passo, tá bom, meninas? Então, são as 3, né, que estão com a gente, são pessoas que trabalham mais de 10 anos com a gente e tiveram, acho que no último mês, se eu não me engano, que tiveram, né, esse upgrade aí para gerência em suas áreas e não só acreditar, né, na evolução, então pessoas que estão com a gente há muito tempo, porque a gente quer, né, que dê esse próximo passo. Isso é aqui no Grupo Meta, então eu queria saber um pouco das duas. Pode começar pela Karine. E aí, Karine, a gente sabe que o mercado contábil, né, principalmente no camada de gerência, supervisão, tem muitas mulheres. É isso mesmo? Conta aí como que é a estrutura organizacional lá do grupo de da Contábil. Dessa atividade. Na nossa empresa, né, no grupo, a maior parte é mulher. E, sinceramente, quando a gente vai contratar, a gente não olha o gênero, né? Coincidentemente, são mulheres e são incríveis. Meninas que fazem jus a tudo que elas construíram e são histórias meninas, né? Mulheres, né? Porque cresceram com a gente, né? Com certeza. É uma forma carinhosa. É isso aí, isso é verdade. Mas eu, como líder, acho que elas são sempre crianças, são filhas. Mas é uma atividade predominantemente de mulher na operação que faz acontecer. A gente fala de entidades, ela é masculina ainda na sua maioria, mas temos mulheres que se desafiaram. Eu acho que a mulher e o homem têm todo o potencial para estar onde eles quiserem. Sem dúvida. Né? Mas a mulher, eu acho que tem um desafio grande, porque ela também olha sua família, tem o seu tempo a se dedicar, se caso ela eventualmente projetou também ter família, né? Porque hoje em dia tem vários propósitos. Mas o interessante é que nós lá no grupo, a gente olha a mulher com um grande potencial e sempre vê muita evolução quando a gente tem uma mulher no grupo que traz essa sensibilidade feminina, que é do feminino, né? Sim. E mistura com essa questão da gestão das pessoas, olhar
o além, né? Porque Eu a acho mulher que tem a essa gente essência. carrega também a riqueza do detalhe, né? Exato. A mulher, Ver além, ver ela é além. mais detalhista, né? E isso é uma característica feminina mesmo. E a gente tem que tirar proveito disso, né? Acho que isso Exatamente, são explica diferentes, né? São em os potenciais. contabilidade, que é um mercado feito de detalhes, né? Exato. Detalhe Quer dizer e que precisão. E pessoas, né? Porque é muita gente envolvida em muitos clientes, né? Muitos sonhos, mas exatamente, se a gente olhar o detalhe, a mulher é boa pra isso. Tá no DNA. Tá no DNA, exatamente, é isso E que eu você, enxergo. Gabi, conta pra nós da Gênesis hoje, né? Você teve experiência em várias empresas, inclusive Sim. aqui com a gente, mas em algum tempo, quantos anos você já tá na Gênesis? Fez 5 anos que eu voltei pra anos, Gênesis. nossa, Passa muito, parece que foi ontem, hein? passa muito rápido, né? É isso aí. E como é que é a hierarquia feminina? Como que é o tratamento feminino dentro da Gênesis? Conta pra nós um pouquinho. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa de tecnologia onde muitas mulheres estão presentes, né? Então, até o ano Exceção também. É uma é exceção. uma exceção. É uma exceção à concentração, né? A gente tem hoje o mercado muito populado por mulheres, né, em cadeira de liderança, mas ainda não é uma regra, né? Então, na Gênesis a gente tem o privilégio de ter a CFO é uma cadeira ocupada por mulher. A diretoria de RH é ocupada por mulher, né? Até o ano passado, a Country Manager também era uma cadeira feminina, que Legal. hoje essa mesma executiva lidera toda a América Olha que legal. Latina na Gênesis. Vai meio que na contramão do mundo aí, né? Que bom, né? Porque eu digo assim, hoje é difícil escutar uma empresa que tem essa camada executiva com tantas mulheres, né? Eu acredito que forma positiva. seja uma construção. Muito né? legal. Acho que está muito sustentado no que a Karine falou de a gente não olha o gênero. Né? Então, a hora que você vai contratar a capacidade. Mas você pode pôr um olhar também para que o processo de seleção, para que você não receba somente currículos masculinos. É E para que você receba também currículos femininos. Né? E aí você dê oportunidade para essas mulheres. Né? Dosar esse potencial da mulher com o homem, às vezes no faz corpo, mais sentido. No corpo de vendas, né? Então, a Gênesis tem 3 diretorias de vendas. A hora que você olha, o time é super equilibrado. Né? Então, a gente tem a presença de bastante accounts, tanto feminino quanto masculino. Mas isso é uma construção, você está muito ligado ao teu propósito. Né? E o que a gente faz para fomentar isso? A gente criou um grupo de mulheres, exatamente para estimular essas mulheres da camada gerencial de que elas podem dar o próximo passo. Porque a gente acha que não acontece mais, mas tem muita mulher esposa que decide que quem precisa prosperar é o marido. Né? E não é porque o marido é machista, é uma coisa que está intrínseca. É estrutural. Né? Então o casal está ali construindo a vida. Os dois têm oportunidade. A mulher tende a ceder o lugar dela para que o marido vá primeiro. Né? Então, a hora que a gente criou esse grupo é para dividir histórias de tantas outras mulheres, do setor farmacêutico, hospital, tecnologia, banco, né? Profissionais bem-sucedidas que são mães, são esposas, são filhas, né? E são também executivas de sucesso. É um desafio enorme, né? Eu sei porque eu tenho uma dentro de casa, né? E eu vejo e valorizo, né? A todo momento, né? Porque eu falo, né? Às vezes, né? Ela acha que pode ser a chaga da boca para fora, mas em todo momento eu não canso de repetir o desafio que é ser mãe, ser mulher, ser executiva. O telefone da Karine não para um minuto. A briga que eu tenho como marido, aí vai aproveitar aqui, é muitas vezes assim, para com o celular, vamos almoçar, para, né? A gente brinca muito sobre isso, mas não para. Então, assim, eu sei que é um desafio enorme. Muitas vezes, né, você conseguir fazer tudo isso, liderar uma equipe, ser exemplo para aquelas mulheres, né? Sim. Eu acho que vocês... apoio para os homens. Se apoio para os homens e exemplo para as mulheres. Eu acho que é exatamente... criar melhores homens, né? Por exemplo, nós duas que somos mães de homens, mães de meninos, né? Como é que a gente entrega para o mundo meninos, homens melhores, que entendam que a casa é dos dois,
né? Que A responsabilidade. as responsabilidades, elas são conjuntas, né? É óbvio que tem coisa que só a mãe faz, né? Então, assim, quem amamenta E o somos momento nós. da vida. Mas tem muitas outras coisas ao redor, ali da vida familiar, que o homem é parte integrante. Então, acho que a gente Não pode, é sim, complemento. entregar para a sociedade homens melhores. E eu Que acho que a Ká enxerga. falou momento, né? Tem momento que não tem jeito, a mulher vai abrir mão, por exemplo, no momento da maternidade. Sim, não tem, né? sim, Não sim. existe a possibilidade do homem trocar com a mulher e ficar em casa amamentando, por exemplo. Sim. Claro, tem empresas que, poxa, conseguem amamentar na empresa, mas naturalmente é um momento da mulher se dedicar ao filho, né? E é um Principalmente momento prazeroso nosso e é também. prazeroso. Exatamente. Não, mas o que eu ia, assim, completando é exatamente isso. Que eu acho assim, não só na vida da mulher, dos filhos, da família, esse tempo, mas nós também, como pais, como mães, assim, tem momento da vida. Tem um momento assim, os filhos estão pequenos, pô, tenho certeza que a Ká gostaria, talvez, na empresa, de fazer muito mais. Só que ela sabe o quanto é importante nesse É o momento. equilíbrio, Filho né? de 5, 7, 11 anos, é um momento que vai se dedicar muito mais aos filhos. É natural e não é uma imposição, muito pelo contrário, né? É um Nós prazer, também- é um né? prazer. Essa renúncias, fase né? Eu são as acho. É a renúncias. renúncia. São decisões. E eu acho que é o desafio, né? Eu acho que uma das desafio. perguntas que eu tinha colocado aqui é exatamente isso, porque muitas mulheres, como a Gabi muito bem colocou, meio que é uma coisa ou outra, né? Então acho que Exato. estão aqui duas mulheres que podem contar que não é Equilíbrio, verdade. né? Existe equilíbrio. Não Talvez existe. naquele momento que o filho tá cá lá liderando, a Gabi hoje, o Vitor Hugo já tá grandão. Mas com certeza Tem quando esse ele era momento. pequeno, você não deixou de fazer suas atividades profissionais. Talvez Não. por aquele momento de maternidade, depois Equilibrou. o equilíbrio. Talvez naquele momento, se te convidasse para assumir um cargo que você assumiu hoje, imagino que seja difícil. Talvez naquele momento Sim. você tinha que esperar um pouco para poder ter hoje mais tempo até para cuidar de outros filhos, né? Outra que é o Sim, time, né? A gente sim. brinca. Time, é. Mas não é um momento, não existe melhor ou pior. Mas falando um pouquinho disso, eu acho exatamente, eu acho que são fases da mulher, da Sim. vida, mas é a tomada de decisão também, né? Ou vou me dedicar 100% a uma coisa, a outra não dá. precisa, Na né? vida da mulher tem hora que não Sim. dá, o 100% não existe, porque nós somos 5 em 1. É. E Mas é isso, vocês a nos ensinam decisão com isso, sabia? do equilíbrio, não só decidir. Eu, por exemplo, sou muito grata, falei isso no início. Sou muito grata a ter uma carreira e conseguir conciliar com a minha maternidade. São duas paixões que eu vivo intensamente, equilibrando. De forma que Claro que eu poderia dar 100% do meu tempo para a maternidade ou 100% é uma decisão, né? Ou para o profissional, mas conseguir Equilibrar, né? equilibrar. Acho que as é o desafio escolhas da que vão vida. preenchendo a gente ao longo da jornada, né? Então, Exato. assim, acho que maternar é muito legal, né? Acho que, de verdade, é o meu melhor papel. Né? Eu não abriria a mão né? de ser mãe Eu amo nunca. também. Mas que legal. eu sou apaixonada pelo que eu faço profissionalmente. Exato. Também. Eu gosto Né? demais de trabalhar, Uhum. né? E quando o Vitor era pequeno, eu tive sim que fazer algumas escolhas e algumas renúncias. Só que depois você compensa isso de uma outra forma, né? Num outro momento. Acho que nem E evolui sempre... também, né? Porque se você Evolui. dedicou a maternidade, olha, Sim, você vai virar um avião depois. Exatamente. Você fala Eu assim, não faço, olha, que é a força. eu fiz essa escolha aqui porque lá na frente a gente vai usufruir disso de Perfeito. uma outra forma. Sim. Né? Então, acho que é um tempo mais de qualidade do que de quantidade Exato. com o filho e com o trabalho. Também. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente também vai entendendo que tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você tiver que remanejar uma reunião. Tá tudo Isso. bem se você perder uma reunião de pais e mestres. É. Né? Assim, isso não te faz uma mãe ou um pai pior. Né? E se Por mais você... que a sociedade, às vezes, né, Não, a gente Óbvio. mesmo. te coloque, né? a Olha gente que vai mãe cobrando. ausente só pensa no trabalho. Ou ao contrário, né? Um marido, às vezes, mais machista, sei lá, né? Ou o inverso também. Mas A sabe que tem maturidade, uma né? coisa muito legal é que hoje, por exemplo, a gente já não tem mais vergonha de falar eu não posso atender essa agenda porque eu tenho um compromisso médico. Perfeito. Eu não posso atender essa agenda porque é a final do campeonato do meu filho em algum As coisas esporte. mudaram, né? Porque a família está integrada no trabalho. E que legal que a sociedade evoluiu para isso. Porque a gente precisa ter o equilíbrio, né? A gente não é só a Karine
profissional, nem só a Karine mãe, né? Acho que a gente precisa ter esse equilíbrio e ter um momento também onde a gente vai ser só a gente. Só né? a gente, Seremos só exatamente, Gabrielas. precisamos, viu? Ó, e eu não poderia deixar de falar, porque você, acho que levantou a bola para eu cortar agora, né? Você falou que a gente não pode ser a mãe, não pode ser só a profissão, então nós estamos falando de família, de trabalho, e tá faltando uma triangulação aqui para nós, que é a fé, não é? Porque a gente, Opa. eu brinco que eu sempre falo com amigos, não sei se vocês concordam, mas eu falo que hoje o mundo tá tão bagunçado. Eu vou falar bagunçado, né? Cada um entenda como queira, mas na minha opinião está bagunçado. Que eu acho que se a gente criar nossos filhos com pequenos objetivos, eu acho que ele já vai se destacar demais. Ou seja, assim, infelizmente o mundo distancia as coisas um pouco da realidade, na minha opinião. Então, se a gente ensinar o filho a trabalhar, que o trabalho dignifica o homem, que tem que ter trabalho, nada vem de graça. Todos nós aqui aprendemos e vivemos isso. Se ensinar que ele tem que fazer um esporte, que ele tem que cuidar da saúde, ao invés de, né, ficar só deitado em frente da televisão. Se ensinar que ele tem que cuidar da família, que é o que vocês falaram até agora. Sim. Né? Honrar pai e mãe, obedecer o pai e mãe, do irmão, da família, o valor que tem o primo, tal, não sei o que lá. E no final ter fé, seja qual for a religião, ter fé, acreditar que existe um ente superior, né? Que acredita um Deus, que todo-poderoso, que cuida de tudo isso. E eu acho que isso completa um pouco o que você falou, né, Gabi? Porque antigamente Sim. as pessoas não falavam, tinham vergonha de falar muito do Da lance sua do fé. filho, né? Do filho de também. levar na maternidade, levar meu filho pra jogar bola. E antes as pessoas tinham vergonha. Eu, graças a Deus, nunca tive vergonha, né? Gabi, já trabalhamos junto, a Cá, nós vivemos juntos. E isso para nós é um propósito. Eu acho que se existe uma coisa que é base na nossa vida, é acreditar. E às vezes as pessoas perguntam, pô, da onde vem essas loucuras? E eu acho que, assim, para ser empreendedor, você tem que ser um pouco Doido. fora da casinha. Mas eu acho que a doideira, de verdade, eu acho que, pelo menos no nosso caso, eu posso falar no nosso, porque eu conheço bem vocês também, eu acho que no nosso caso a fé é algo que está muito perto, né? Ou está dentro das nossas decisões e tudo mais. Então, eu queria que, como último tema, que é fé e propósito, a gente falar um pouco sobre isso. A gente falou de família, falou do lado feminino, falou de trabalho, falou tudo. Mas e aí a fé? Como é possível, sei lá, se ela de alguma forma é possível crescer sem perder essa essência da fé que a gente aprendeu, cada um na sua religião, desde pequenininho, cresceu, mantém isso. É possível, sim, a gente relacionar a fé não só para nos trazer a segurança, para a gente dar aquele passo que a gente, né, às vezes a gente, da onde vem isso? A gente dá um passo, acredita, só confia e vai, e nós temos aqui a nossa fé, mas muito mais do que o nosso dia a dia, eu quero saber de vocês primeiro, se vocês usam, né, mesmo sabendo que sim, que vocês contem para todo mundo, em que momento vocês utilizam disso que é tão belo na nossa vida, e também como desafiar o time, né, porque assim como a gente ensina o time a fazer melhor uma prospecção, uma proposta, a Cá ensina lá o time a atender melhor um cliente, fazer melhor um balanço e tudo mais, se vocês usam também a fé de alguma forma nisso aí. Quem quer começar, fique à vontade. Gabi, conta aí, Gabi. Começa. Aliás, eu tenho uma mão de Papai do Céu na frente da minha porta, lá em casa, que quem me deu foi a Gabi, né, Gabi? É verdade. Então, acho que por isso não é à toa que estamos junto com as duas Gabrielas aqui hoje. Vai lá, Gabi. A fé, para mim, é meu chão. É minha base. Você fez a pergunta, como será que você consegue levar a fé e a vida profissional? Eu nem sei ser de outro jeito, né? Então, a fé, ela tá muito presente na minha vida e quem trabalha comigo sabe disso. Sabe disso. Obrigatoriamente. Eu chamo Deus o dia inteiro e às vezes eu brinco e falo assim, Deus, eu sei que você tá aí ocupado, mas assim, vem aqui agora. Dá uma ajudinha aqui, vou pra lá, vou pra luz, cá, né? E eu sou muito devota de Nossa Senhora. Né? E quem trabalha comigo sabe que eu sou devota de Nossa Senhora. Eu tenho uma Nossa Senhora na minha mesa, né? No escritório até virou uma brincadeira positiva quando a gente precisa fazer ou fechar algum negócio. As pessoas vão na minha mesa, colocam a mão na santa para falar, vamos aqui. E eu, de fato, acredito muito nisso. Acredito que a gente tem que agradecer antes de receber. Isso aí. Né? E confiar.
confiar, né? Eu tenho um histórico de vida onde muitas vezes a minha saúde foi posta à prova e a fé fez com que eu estivesse salva. Então essa fé veio da minha mãe, que passou para mim e que eu levo em todos os campos da minha vida, né? Então assim, quem convive muito perto de mim sabe que eu falo de Deus o tempo inteiro e eu chamo de Deus e cada um chame do seu, né? do seu, mas eu acho importante que a gente tenha um credo, que a gente esteja ancorado em algo maior, né? Que você acredite que você é protegido, né? E que principalmente a gente saiba agradecer muito mais do que pedir. Sem dúvida. Né? Então, todo dia, a hora que eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu faço é agradecer pela minha vida, pela vida do meu filho, a vida do meu marido, dos meus familiares. E parece algo trivial, mas eu concordo com o que você falou, Marcelo. Hoje em dia, com tanto recurso tecnológico, com a vida tão agitada, por vezes a gente esquece de agradecer. Com certeza. Né? Então, assim, o fato da gente sair para trabalhar e voltar para casa protegido, né? O fato de todo mundo ter saúde, o fato da gente ter condição de pagar as nossas contas, ter condição de estudar, de prosperar, de viajar. Para mim, tudo isso está ancorado em fé. E tudo isso é motivo da gente só agradecer, passar o dia agradecendo. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que se você tem fé, fica muito mais fácil você ir para o mundo e fazer a sua parte. Enfrentar os problemas. Enfrentar os problemas, construir, se desenvolver, né? A gente não pode também colocar tudo na conta de Deus. Não, né? Mas se você está ancorado ali na sua fé, fica muito mais fácil você desenhar o seu propósito. Ir atrás dele, olhar para trás e falar, poxa, obrigada por estar comigo o tempo inteiro. Né? E sabe, Gabi, eu não sei se você concorda, mas eu digo assim, quando a gente se aproxima da fé, né, a gente vê que tudo aqui é tão pequeno, né? Tudo é tão pequeno, então assim, sendo tudo pequeno, tudo fica mais fácil. Perdi um contrato, meu Deus, a empresa vai acabar. Não vai acabar, calma. Calma, nós estamos trabalhando. É a vida acontecendo. A vida acontecendo. Porque, sabe, mas é que as pessoas, de modo geral, né, a gente tenta ensinar isso. A gente, como líder, a gente tenta fazer isso. Fala, calma, agora não vou ficar em casa, lá em Taubaté, deitado na minha cama e pedindo ao Papai do Céu para me mandar um contrato. Não é assim. A gente acorda às 5 da manhã, pega o carro, vem para São Paulo, passa uma semana, viaja, e aí, naturalmente, as coisas acontecem, né? Graças de Deus. Também ele nos direciona, mas se a gente não fizer a nossa parte, não vai acontecer, né? Muito legal, Gabi. Poxa, não é à toa que nós estamos aqui batendo esse papo, né? É verdade. E você, Cá, me conta aí, o que a fé mudou na sua vida? O que a fé faz na sua vida? E a religião, né? Eu falo fé, mas eu falo religião, Deus, é a base. Eu acho que você começou muito bem. É a nossa base, a nossa estrutura, é o nosso caminho, nossa direção. Então, muito maior que a fé é esse Deus, né? A gente quer ser melhor, mas eu li uma frase vindo para cá que eu queria compartilhar, que é, a gente pode tentar, mas quem vai nos tornar melhor é Jesus, é Deus. Ele que te dá o apoio para você, ele que te transforma. Então, assim, eu nem sei olhar para minha história e falar, fui eu que decidi, não, foi tudo Deus, foi a mão de Deus, a mão de Deus que você deu pra gente. E é isso, é ser grato, é agradecer, é pedir. Eu acho que o poder da oração também, ela é capaz, sim, de reestruturar, eventualmente, um destino, porque a sua confiança, a sua entrega e a sua... E o seu respeito por isso, né, faz com que as coisas vão se movendo, né? Eu acredito no bem, o bem já venceu o mal, né? Aqui, por isso que a vida é acontecendo, porque o bem já venceu o mal e já está escrito. O problema é a vida acontecendo, os problemas ali para nós nos evoluirmos, né? E eu falo como missão de vida se eu puder transmitir para as pessoas que o bem está aqui e o bem é capaz de estruturar e nos tirar e nos direcionar, maravilha, essa é a minha missão como mãe,
né, de levar meus filhos para o céu. E a partir disso a gente vai estruturando o restante. Não é uma falta de paciência. Isso não vai me levar pra um lugar tão bom. Vamos voltar, vamos retomar. E é o nosso desafio do dia a dia, E também né? esse A gente passa exemplo por ali. isso, né? Exemplo de liderança também assim, às vezes a gente é doido, né? Igual Afinal de contas, continuamos seres humanos. Exatamente, exatamente. Longe do- Mas assim, embora eu às vezes preciso chamar atenção, preciso me irritar, todo mundo sabe que eu não, de alguma forma, eu estou estruturada no bem, ou buscando o bem, né? É isso, acho que a religião, a fé, mas também a religião e o ser humano seguindo regras, porque quando você está criando uma criança ou ajudando uma pessoa, você dá uma regra para ela. O ser humano gosta de regras. Ele precisa de Ele regras. precisa de regras, a disciplina que você falou do Tem esporte. uma geração que não gosta tanto, mas, né? Mas é uma geração que muitas vezes Quando a gente é criança, a gente perde, precisa, né? Quando a gente é adulto, a gente tem que aprender a conviver, porque a gente vive em sociedade. Sim. E a sociedade, por mais aberta e evoluída que ela seja, ela tem regras de convivência, né? Então, acho que o nosso papel também. melhorar um pouco, mas também, eu particularmente, né? Não acredito em 100% sem regra. Não dá, eu acho que olhando o ser humano, não dá também. olhando a nossa maturidade, né, que você fala, hoje a gente vê a vida diferente do que quando a gente tinha 28, 23, 20 exato, anos, né? Exatamente. E a religião ajuda, então assim, a fé é Deus, mas a religião te estrutura, né, essa é uma dica aí que eu gosto de dar. Eu gosto disso também, eu gosto. Porque... É isso, é a vida acontecendo, mas você seguindo algumas regras que já foram escritas há 2000 anos. Como que é o ditado? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Com certeza. Esse dia eu escutei isso de um padre amigo nosso lá, que eu e a Cá agora estamos servindo muito agora a igreja, tivemos uma nobre missão, né? E o padre falou isso pra mim, claro que eu já tinha escutado isso milhares de vezes, né? Nossa, mas caiu porque eu tive que, né, eu me peguei num momento, né, a Cá sabe disso, de ter que fazer uma função muito, muito específica e eu não me sentia capaz, né? E eu fui falar pro padre, mas eu não me sinto capaz de fazer isso. Daí ele falou isso, eu falei, puxa, exatamente o que acontece no nosso dia a dia, não é? Agora eu vou ser a diretora, você é a CEO, você é isso, aquilo, mas eu não me sinto capaz. Mas calma, ele capacita os escolhidos, né? Que bom que a gente não está capaz, né? Porque você vai se formando na cadeira, é a oportunidade que você tem de evoluir. Acho que o trick aqui é que se a gente levar isso para a liderança, é que ninguém te conta da parte solitária. Né? E aí, por exemplo, isso reconecta com a fé. Verdade. Né? Porque a cadeira de liderança é uma cadeira muito solitária. Porque você passa a ser espelho para diversas pessoas. Espelho e ser analisada também, né? Sim, né? Então, e aquela amigo que ontem, né? Eu falo isso muito com um amigão meu, Paulo Henrique, acho que lembra, coronel, fez palestra, faz bastante. Eu aprendi uma coisa muito legal com ele. Ele falava assim, que eu estou, não sou. Isso eu trago pra minha vida até hoje. Mas eu estou, não sou. Então eu estou executivo, eu estou... A gente não pode se apegar a títulos. Porque amanhã eu não sou mais nada, né? E ele falava muito isso, por isso que uma né? hora ele aposenta, daí ele que era o comandante, mandava em tudo, no outro dia nem o soldado lá, presta continência pra ele. Nossa, isso me marcou bastante, porque primeiro, acho que traz uma humildade pra todo mundo, né? Eu estou, não sou, porque tem muita gente que acredita que e morre com aquilo pra sempre, né? Sim. E a fé, quando a gente, mais uma vez, né? Quando a gente olha pra fé e tá interligando tudo isso com o nosso dia a dia, a gente vê que tudo é tão pequeno, é tudo uma bobajada, né? Que a gente deixa de lado. Tem que se divertir na jornada, né? Vamos trabalhar e vambora, né? Partindo para o nosso encerramento, quero aproveitar esse momento maravilhoso com vocês duas, porque até agora nós falamos de propósito, falamos de vida, falamos da empresa, falamos de mulheres, de liderança, falamos de fé. Então agora é o meu momento de pedir. Né? Vocês que conhecem tão bem o Grupo Meta, a Gabi já esteve aqui com a gente num passado próximo, a Cá, que está comigo desde o início, né? Desde quando a KMO começou há mais de 20 anos atrás,
Uau. Grupo Meta com 17. Como contador, eu abri o seu CNPJ. Como Olha contadora. isso, que Vou deixar- legal. então eu que vou deixar legal. aqui, se é Ele pra- pagou essa prestação de serviço, Eu não Karine? paguei. Não, mas eu cobro Então eu todo vou dia. deixar. Investimento, Caro. né? Eu vou deixar Cara, aqui o trabalho. recado, eu vou contar um pouco de história. Primeiro, KMO vem de Karine e Marcelo Oppenheimer, né? Muito E criativo. a gente criou antes de E casar, nós né? namorávamos É. ainda. E eu pedi pra Karine, olha, sempre pidão, né? Eu pedi pra Karine me dar um presente. A gente tava namorando, o pai dela tinha escritório de contabilidade. E eu falei pra ela, eu quero um presente. Sabe o que eu pedi pra ela? Pra ela abrir uma empresa pra mim. E eu trabalhava na GVT na época. Eu falava assim, abre pra mim o CNPJ, Isso, pode isso. colocar o nome KMO. Eu namorava, hein? Não era nem Menina noivo. doida, né? Pode abrir uma empresa chamada Olha KMO, que um dia essa empresa, eu vou ter essa empresa. E eu não tinha o menor sentido na época abrir uma empresa de representação, porque eu falei, começar a indicar, trabalhar com alguma coisa, mas eu trabalhava na GVT e não tinha a menor intenção naquele momento. Mas eu sempre aprendi, o CNPJ antigo tem valor. É o que vinha na minha cabeça naquele momento, eu abri Verdade. sem a menor pretensão. Então tá aqui a mulher que fez isso pra mim desde o namoro. Então Que você legal. sabe muito bem a trajetória até hoje, né? Tudo Sei. que nós já passamos juntos, de lá até aqui, os altos e baixos, os desafios de uma empresa. Não é? É verdade. Então a pergunta que eu faço pra vocês duas é: vocês que conhecem essa história, Karine, pra começar você, vai, amor. Tá. O que, pra você, qual foi o ponto mais marcante, admirável nessa trajetória do Grupo Meta? Você pode contar desde o CNPJ até hoje, vai? Você tem 17 anos para contar. A gente falou de fé, a gente falou de propósito, né? Mas o que mais me marca é você acreditar. É o seu sim, né? Nossa vida. Vai fazer ele chorar. Agora vai ser difícil, vou segurar, vai lá. É o seu sim, é o seu sim. Acho que resiliência é uma palavra que está muito em voga, mas se você vivê-la, traz muita verdade. E é isso, é resiliência e acreditar. Acreditar e também, né, como você falou, não fica no sofá, nunca fica no sofá esperando que as coisas caíssem do céu. Então, o seu sim e a sua base de sempre ser melhor, porque é isso que você é, isso que você foi. De toda a sua história difícil, até né? hoje, você se reinventou muitas vezes, tomou muitas decisões sempre baseadas no propósito e nos seus princípios e valores, e sempre deu o próximo passo. Às vezes não tinha nada na frente, Deus foi colocando, né? Mas a sua reinvenção, não só da empresa, mas sua. E você é a cara dessa empresa, né? Que a partir de um sonho, né? E de uma confiança, mas assim, a sua essência de acreditar e se jogar. E assim eu sei que vai ser. Então, meninas, vamos partir para o encerramento. Para os últimos, agora eu quero pedir para vocês, depois que nós falamos de propósito, de fé, de família, falamos de empresa, falamos com uma mulher, né, os desafios no dia a dia, agora é o meu pedido, um pedido para que vocês deixem para nós, do Grupo Meta, 2 recadinhos. O primeiro é o que vocês admiram, né, na nossa trajetória. E o segundo é que conselho vocês deixam para o nosso grupo, para que a gente continue prosperando. Quer começar, Karine? Fica à vontade. A gente comentou aqui sobre a nossa trajetória como casal, né? Sim. E que o CNPJ nasceu de um presente que você me deu. De um pedido. De um pedido no namoro, né? A gente namorava ainda e nascemos. Acho que o nosso casamento foi formalizado em ali, provavelmente, né? Nasceu a primeira empresa, depois nasceu antes do nosso casamento em si, mas eu participei, tenho a honra de ter participado dessa trajetória. E se eu posso deixar um recado, um conselho? Uma mensagem, né? Continue sendo você, continue acreditando no seu sonho. Você acreditou lá quando não tinha muita... Não tinha nada, era só um sonho. Só tinha um sonho, Literalmente. Não tinha Literalmente. muita diversão, não tinha... nós éramos jovens sonhadores e o sonho não morreu. Não vai morrer, não pode deixar de existir, né? Cada hora vai ter um desafio, mas
você como líder da empresa e eu te acompanhando em toda a trajetória, sei que você se reinventa todos os dias, mas em alguns momentos da vida, com certeza, você teve aquela virada de chave. Eu não acho que você hoje é a mesma pessoa com quem eu casei, graças a Deus, porque você Muito melhor, né? seguiu um caminho lindo. É sempre Sim, pra frente. É isso aí. não, graças a Deus, bem melhor, bem É melhor. isso aí. E é isso, estamos nós dois como casal evoluindo junto, mas eu vivenciando o seu protagonismo, né? Nesse sonho, nessa crença, nesse propósito, e nunca se perdendo dos seus valores, né? O mundo profissional corporativo, ele algumas Altamente. vezes altamente Provoca a gente. provoca, te tira do eixo e tenta te tirar do seu pedestal, do seu valor, do seu princípio, das suas virtudes. o Mas desafio você é nunca quase que já. deixou isso se abalar. Embora a gente se abale no sentido de, às vezes, tem que pegar um fôlego, a retomada ela é muito espetacular. E eu vivencio isso e continue assim. Continue assim, você, com os seus líderes, com a sua empresa, com os seus ideais, se reinventando todos os dias. Muito obrigado. Poxa, é bom, né? Acabei de ganhar um feedback, né? É isso aí, feedback positivo. Tá gravado, né? Agora você... Empreendedor desde lá de trás. Desde lá de trás, desde o namoro eu já tinha... A única coisa que eu tinha para vender para mim, naquele momento do namoro era um sonho, Gabi. A única coisa que eu tinha. A única coisa que eu tinha, e que bom, acho que eu era um bom vendedor, né? Porque, brincadeiras à parte, quando eu fui buscar, no nosso, né, a gente começou a namorar e tal, eu lembro que o dia que eu fui buscar a Karine, ela veio de ônibus de Taubaté, e eu fui na rodoviária buscar ela num paliozinho que eu tinha, e aí e tinha, sem problema nenhum com o carro, né, mas tinha um chevetinho parado na frente do meu carro, e ela falou pra mim, seu carro é aquele chevette? Ah, meu carro é um carro vermelhinho ali. Daí ela tinha um vermelho. Daí eu falei, né, brincadeiras à parte, mas eu acho que o que eu tinha para vender naquele momento era um sonho. E eu acho que é isso aí. Eu falo que o sonho é igual a nossa fé. Se a gente deixa de ter, ele deixa de existir, né? Então, você viu de novo a fé voltando nas nossas palavras. E você, Gabi? Pô, em algum momento foi concorrente nosso, né? Trabalhava na concorrência, daí veio trabalhar com a gente. E depois você veio trabalhar com a gente. Foi um momento, acho que, muito transformador para nós, porque a Gabi já chegou jogando, né? Já chegou assim, puta, ela é grandona demais pra gente, ensinou muita coisa, trouxe muita coisa. Então, acho que você teve essa vivência com a gente, você me ajudou e eu vou fazer uma brincadeira, tá? Se eu estou de camiseta agora, a culpada é a Gabi, tá bom? Porque eu ia pras feiras, eu colocava camisa. Hoje eu coloquei minha camisa e tirei minha camisa, porque eu lembrei da Gabi, né, no último evento que a gente participou junto, ela falou, pode torar, tira a camisa, coloca um tênis e tal, porque nós somos empresa de tecnologia e tal, então a Gabi tem um papel, né, direto na nossa história. Então também quero fazer a mesma pergunta para você, Gabi, você conhece a nossa história, o que você gosta, curte, o que você acha, né, que foi transformador, como você ajudou a gente, e que recado você deixa para que a gente possa continuar tendo a prosperidade que precisamos como grupo, né? Sim. Poxa, foi um período muito legal da minha vida e da minha trajetória profissional. Eu fico feliz que eu possa ter contribuído com alguma coisa, aprendi demais com vocês também. Eu acho que o que mais me encanta, que é muito presente em você, mas você está cercado No time, de bons né? meninos É. e tem um time muito forte com você, é essa vontade de fazer acontecer. Né? Não tem problema que não possa ser resolvido, não tem desafio que não possa ser superado, né? Não tem sonho que não possa ser sonhado e realizado, né? Isso. Eu lembro quando foi para escolher o nome do Evertrack, quando Você foi para tava criar aqui. o produto, quando foi Você para tava dar, aqui. quando foi para dar o próximo passo, né? Uhum. O quanto vocês acreditam. É isso. Então, acho que se tem um Se DNA joga. da meta, o que a Karine acabou de falar é muito verdade, assim, continue se jogando, É isso. né, porque o caminho acontece, né. Ou seja, aumente a sua fé. Porque quanto mais aumentar a fé, mais eu me lanço. É isso aí. Eu acho Não que, tenha... acho que é fé e propósito. É lógico, fé e Vocês propósito. são altamente capacitados, vocês são entusiastas de resolver
problemas do mercado, né? Como um bom player de tecnologia, a gente precisa se fazer necessário Isso. e vocês sabem como fazer isso. Então, acho que continuem nesse caminho. É muito bacana de ver isso não só presente em você, mas presente nos Todo demais grupo. sócios. Com Acho que é certeza. uma imagem muito forte Com do Grupo certeza. Meta. Muito obrigado. Agradeço demais a participação das duas. Eu acho que são pessoas, né, mais uma vez, que fizeram parte, né, que ainda fazem, né, diretamente parte de tudo isso. A Gabi, a gente sempre troca as ideias e tudo mais. Estamos no mesmo segmento. A Cá, pô, né, nem se fala, né, amor? Estamos De juntos mão todo dada, dia de mão dada, literalmente. conquistando esse mundo, desafio com os filhos, desafio com as empresas, né? Temos em comum a parceria também, além de tudo, né? Poxa, porque estamos no meu segmento. Hoje a gente se intitula aí Grupo Meta, porque não é mais uma empresa. O Evertrack, quando a Gabi estava aqui no sonho, definindo o nome. Hoje, graças a Deus, cresceu tanto que deixou de ser um produto, passou a ser uma outra empresa, capitaneada hoje pelo César, meu sócio, amigo, irmão, né? Então, eu só tenho motivos para agradecer. Eu acho que muitos comentários foram direcionados a mim, mas eu acho que não, né, o mérito não é só meu, o mérito é de todo o time, né? Muitas vezes eu falo para todo mundo, eu sou só aquele que subo no palco e representa a todos, né? Então, e sem dúvida nenhuma, todas as peças, né? Todo mundo que já passou por aqui, todo mundo continua aqui, vocês que continuam apoiando esse sonho, né? São muito importantes, então agradeço demais a todos. E a Deus, né, por nos permitir estar aqui nesse momento. Olha só, uma terça-feira de manhã, véspera de feriadão, a gente está aqui gravando esse podcast e que tudo que a gente falou aqui sirva de ensinamento, de lição, de referência para outras mulheres, para outros homens, para outras famílias, né? Para saber assim, dá para empreender, dá para ter filho, dá para casar, dá para a gente ser executivo e o base de tudo tá na loucura, no se lançar, ou seja, na fé, a gente acreditar e dar o próximo passo. É isso? Muito obrigado, meninas. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.